Nesta unidade de estudos, você vai ver junto com o professor Alexandre Salim o conceito de crime, delito e contravenção penal. Além disso, vamos ver que no Brasil foi adotada a teoria dicotômica, em que se trata com o gênero da infração penal, no qual há duas espécies, crime e contravenção penal. Mas isso não é só. Essa aula traz muito mais informações para você. Acompanhe. Olá pessoal, estamos de volta com a teoria geral do crime. Na nossa última unidade, nós fizemos aquele apanhado geral desde o artigo 13 até o artigo 28. O meu objetivo foi mostrar para você o que é a tal teoria do crime dentro do Código Penal, para a lei. Nós vamos agora começar o aprofundamento, ok? De todas as questões atinentes à teoria do crime até conseguirmos chegar no 13, que fala, repito, de resultado e depois de relação de causalidade. Então venha comigo para a lousa, nós vamos começar dentro da teoria geral do crime. Vamos começar a análise do que seja efetivamente o crime, o que é o delito e o que é a contravenção penal. A contravenção penal. Isto aqui é questão de concurso direto, pessoal, nós temos que abrir o olho. Os examinadores gostam muito desse tipo de questão. Qual a diferença entre crime e delito no Brasil? Qual a diferença entre crime e contravenção penal no Brasil? Qual a diferença entre delito e contravenção penal no Brasil? Então, desde logo, eu quero que você anote aí que nós, no Brasil, adotamos a chamada teoria dicotômica. Adotamos a chamada teoria dicotômica, de duas espécies, portanto. Nós vamos trabalhar com um gênero. Este gênero é a infração penal. Gênero do qual são espécies, de um lado, o crime, e de outro lado, a contravenção penal. Este será o nosso esquema. Nós temos um termo genérico, que é a infração penal. E depois nós temos duas espécies para este gênero. De um lado, o crime, e de outro lado, contravenção penal. Ah, mas você não me perguntou a respeito de delito também? Afinal de contas, está escrito lá, crime, delito ou contravenção? Pois é. Acontece que no Brasil, atenção agora, nós, como adotamos a teoria dicotômica, nós temos crime como sinônimo de delito. Esta é a realidade no Brasil. Crime no Brasil é sinônimo de delito. E isto, não pense a realidade no mundo inteiro. Negativo. Você bem sabe que no mundo, se nós pudéssemos dividir o mundo entre duas grandes famílias jurídicas, nós falaríamos de um lado, na família do civil law, aquela baseada na lei escrita de tradição romano-germânica. E a família, por outro lado, do common law, a família que está fundada no precedente, aquela de tradição anglo-saxônica. O Brasil está na primeira, na família do civil law, aquela embasada na lei escrita. Aliás, você sabe que eu, particularmente, venho defendendo isto, faço isto na minha tese de doutorado, inclusive, que nós hoje não temos mais esta divisão, civil law de um lado e common law de outro, lei escrita de um lado e precedente de outro. Nós estamos nos encaminhando, pessoal, para um grande e único sistema. Por que eu digo isto? Se nós observarmos, Estados Unidos, Inglaterra, cada vez mais amendments às suas normas constitucionais, cada vez mais fundados em lei escrita. E se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil, com a súmula vinculante, um precedente que tem força de lei, quer dizer, nós não temos mais esta separação pura. Nós estamos quase que num grande e único e mesclado e misto e eclético sistema. Pois bem, nos países de tradição civil law, como o Brasil, tradição romano-germânica,
Pegue, por exemplo, a Alemanha, pegue, por exemplo, França, pegue, por exemplo, Bélgica. O sistema adotado, a teoria adotada, não é dicotômica, é a tricotômica, porque crime é a primeira espécie que é mais grave que delito, que é a segunda, que é mais grave, por sua vez, que contravenção, que é a terceira. Isto no Brasil não existe. Nós não adotamos a mas a dicotômica. Para nós, no Brasil, crime é sinônimo de delito. De um lado, então, e do outro nós temos a contravenção penal. Esta é a realidade no Brasil. Pois bem, e se eu perguntar para você, beleza, eu já sei então que não há diferença entre crime e delito, são sinônimos. Mas a diferença entre eles, crime ou delito, é a mesma coisa, e ela a contravenção penal? Esta é a pergunta que não quer calar. Há diferença entre crime ou delito de um lado e contravenção penal de outro? Eu quero que você anote aí que não há diferença ontológica entre crime e contravenção penal. Não há diferença de essência. A ontologia é a ciência que estuda o ser. Não há diferença de natureza. Não há diferença em relação à conduta por si só. O que há é política criminal. Veja como é interessante. O que há é uma opção do legislador. A conduta por si só, a conduta no que se refere ao que é praticado lá fora no mundo dos homens, como eu gosto de falar, no mundo do ser, lá onde a vida acontece, a vida como ela é, porque aqui dentro, no mundo do direito, no mundo do dever ser, nós temos uma convenção. O direito é uma convenção, é o mundo do dever ser. Mas o mundo lá fora é o mundo do ser. Lá fora, onde a vida acontece concretamente, não há nenhuma diferença entre crime e contravenção penal. Eu repito, o que há é uma questão de opção do legislador. É política criminal puramente. Você quer ver uma coisa? Vem aqui comigo para a lousa de novo. Olha só. Eu quero que você pense, por exemplo, no que acontecia em relação ao porte ilegal de arma de fogo. Pense comigo neste fato. Porte ilegal de arma de fogo. Eu vou lhe perguntar, onde é que se enquadra o sujeito que está em via pública sem autorização portando uma arma de fogo, hein? Você vai me dizer, lá num crimezinho do Estatuto do Desarmamento. Beleza, está ok. Só que isso é hoje. Porque o Estatuto do Desarmamento é uma lei que veio em dezembro de 2003. Antes disso, nós tínhamos uma outra lei e antes desta outra lei, nós tínhamos a contravenção penal. É por isso que eu digo para você, a questão é de política criminal. Olha aqui comigo. Antes do Estatuto do Desarmamento, vamos fazer aqui uma pequena digressão histórica. Nós tínhamos o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O porte ilegal de arma de fogo era uma mera contravenção penal, LCP, Lei de Contravenções Penais. Aliás, ainda está lá. Hoje, segundo alguns, utilizado apenas para porte ilegal de arma branca, por exemplo, o facão, o punhal, com o que eu particularmente não concordo, porque o 19 exige a autorização da autoridade. Qual é a autoridade que lhe dá licença para portar facão, por exemplo? Não tem, não há. Então nós temos um problema para que possamos completar a tipicidade aqui. Bom, eu dizia para você, lá atrás, até 97, nós enquadrávamos o porte ilegal de arma de fogo aqui, na Lei de Contravenções Penais. Em 97, entra em vigor a Lei 9437. Esta lei de 97, ela acaba transformando aquela prática contravencional, artigo 19, em criminosa, inclusive aumentando a pena. E depois, em dezembro de 2003, nós temos a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Esta lei, a 10.826 de 2003, ela revoga a lei anterior, a 9437,
ela mantém a conduta como criminosa e ela inclusive aumenta a pena. Mas eu pergunto para você, qual é a diferença daquele cidadão que está lá na rua portando arma de fogo sem autorização e faz isso antes de 97? E faz isso entre 97 e 2003? E faz isso hoje? A conduta, por si só, ela é a mesma. Não há diferença lá fora no mundo dos homens, o que é uma opção do legislador. Ou seja, até 97, nós tínhamos uma conduta que era contravenção penal, porque a lei, ela queria que fosse contravenção penal. Esta mesma conduta, ela hoje é criminosa, não há diferença entre o portar de forma ilegal arma de fogo antes ou depois de 97. Ela é criminosa por questão de política criminal. Se você pensar, por exemplo, no conduzir veículos sem habilitação, hoje gerando perigo de dano, você até o Código de Trânsito, que é a Lei 9.513 de 97, você tinha uma contravenção penal. Era o artigo 32 da LCP. Hoje, o 32 está derrogado. Há uma súmula nesse sentido, a súmula 720 do STF, que diz que o 32 da LCP hoje só vale para conduzir embarcação a motor em águas públicas sem autorização. Tudo que tem a ver com falta de habilitação para veículo automotor em via pública vai para o Código de Trânsito. E hoje é crime. Hoje é crime, até 97 era contravenção, hoje é crime. Portanto, o que nós temos aqui é uma questão de política criminal. Não há diferença entre crime e contravenção no que se refere à sua ontologia. É uma opção do legislador. No entanto, e é o que nós veremos a partir da nossa próxima unidade, em relação a institutos jurídicos, como assim institutos? Ação penal, tentativa, erro de proibição, extraterritorialidade. Em relação a consequências e efeitos jurídicos, como assim consequências e efeitos? A pena, a quantidade da pena, a qualidade da pena, a aplicação do sursis, há várias diferenças. Repito, em relação a institutos jurídicos e consequências penais em virtude da prática daquela conduta, há várias diferenças em ela ser criminosa ou ser contravencional. E é o que eu verei com você a partir da nossa próxima unidade. Vamos à nossa questão de concurso? Eu trago para você hoje uma prova CESP 2009. Veja, é para agente de investigação e de polícia, da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Tá? Eu sempre gosto que você saiba a fonte aqui para você buscar lá pela internet, se você quiser depois reler a questão, aprofundar, até fiscalizar o que nós estamos colocando aqui. Tá? Diz assim, a respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a correta. A. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos? Não são. Crime é sinônimo de delito, mas eles não são sinônimos de contravenção, como nós acabamos de ver. Errada A. B. Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção? Não. Nós adotamos a teoria dicotômica ou bipartida. Dois, então, de um lado crime ou delito e de outro contravenção penal. Acabou. Errada B. C. Adotou-se o critério bipartido, até aqui ok, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções, como sinônimos e delitos. Aqui está o erro, porque crime não é sinônimo de contravenção, é sinônimo de delito. Aqui está o erro. Depois, o critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Aqui está o nosso gabarito. Como eu verei com você, aqui está o nosso gabarito, por causa do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. É a natureza da pena que vai nos dar uma das diferenças. Eu já vejo com você na próxima unidade. Letra E, a expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. Não, e onde estão as contravenções? Errada a E. O nosso gabarito, portanto, é a letra D de Dinamarca. O meu abraço, até a próxima unidade. Tchau! Depois de analisada a teoria dicotômica, não deixe de acessar o seu correio eletrônico. Ele fica localizado na aba Mensagens, logo acima da tela. Lá você entra em contato com o seu orientador de aprendizagem, se tiver alguma dúvida. Bons estudos!